Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria muito de pedir para que você verifique a sua inscrição aqui no canal do Professor Leonardo. Ou melhor dizendo, verifique as notificações, verifique se o sininho está ativado, porque eu recebi alguns relatos que os vídeos, o vídeo hoje de manhã, que eu falo sobre a Joyce, ele acabou não sendo notificado. Então, por favor, verifique se as notificações estão ativadas, porque é dessa forma que você vai sempre saber se nós temos vídeos aqui no canal. Eu sempre tento colocar vídeos de segunda a sexta, às 11 da manhã, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. E nos finais de semana, por volta das 11 horas e também por volta das 5 horas da tarde. Esses são os horários dos vídeos aqui do canal do Professor Leonardo. Então verifique as notificações. E eu gostaria de fazer, como prometido, um comentário um pouco mais abrangente, um pouco mais longo, a respeito da participação da Joyce Hasselman no programa Roda Viva. A entrevista vai estar aqui na descrição para que você possa ver essa entrevista inteira. Hoje de manhã eu já fiz um vídeo falando uma fala um pouco mais teórica a respeito de direita ou esquerda. O link também vai estar aqui na descrição. Vai ser um único vídeo além do vídeo da Joyce no Roda Viva. Então, caso você queira se politizar um pouco mais, caso você queira entender mais a respeito de direita e esquerda, você precisa ver esse vídeo que eu coloquei, o que eu fiz hoje de manhã. O link, como eu falei, vai estar aqui na descrição. Mas falando sobre a entrevista da Joyce no programa Roda Viva. A Joyce, ela se mostrou uma pessoa, como eu já falei hoje pela manhã, completamente embriagada pelo poder. Joyce, ela foi eleita com uma votação super expressiva, a segunda deputada mais bem votada nas últimas eleições, a primeira mulher em termos de votos, ela foi a deputada, mulher no caso, mais bem votada. Ela ficou como político, como deputada, ela ficou apenas atrás do Eduardo Bolsonaro, que recebeu uma votação recorde, mas ela teve uma votação super expressiva. E isso parece que acabou subindo a cabeça da Joyce. O poder ela deve ter deixado embriagada. Parece que ela está lambuzada de poder pelas colocações que ela fez nessa entrevista do Roda Viva. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é que a Joyce ela atua criticando muito os filhos do Bolsonaro, mas ela busca preservar a imagem do presidente. Então, ela faz ataques aos filhos do Bolsonaro e não a Bolsonaro. O que é completamente incoerente, porque você sabe, Bolsonaro e os filhos, eles são praticamente uma única pessoa. Eles agem em conjunto, o Bolsonaro, os filhos falam que o delegado Valdir falou hoje que o Bolsonaro ele é uma marionete dos filhos, mas eles agem, de certo modo, em conjunto. Eles são braços do pai. Até mesmo o próprio Marco Antônio Villa, no comentário que ele fez da entrevista da Joyce Hasselman, a Roda Viva, foi o comentário que ele fez hoje no Jornal da Band, na rádio, Band no rádio, enfim, não sei qual é o nome do programa dele. Ele falou que os filhos do Bolsonaro, eles são braços de Bolsonaro, então não tem como você desassociar todos eles. Então, ao criticar os filhos do Bolsonaro tentando preservar a imagem do presidente, Joyce, na verdade, está atacando Bolsonaro. E um ponto interessante que ela disse, ela sabe muita coisa. Mas o que ela sabe? E se ela sabe de algumas irregularidades, por que ela não fala? Ela está prevaricando? Então esse é um ponto interessante. O que a Joyce sabe de equivocado do governo Bolsonaro? Ela disse que ela teve conhecimento que o Bolsonaro ele tem 1.500 perfis fakes na internet que ficam propagando fake news. Ou seja, nós temos 1.500 perfis fakes amando de Bolsonaro, que ela fala que está a serviço dos filhos. Se está a serviço dos filhos, está amando de Bolsonaro. Então, de fato, há uma quantidade considerável de perfis fakes na internet responsáveis por propagar fake news e também ataques virtuais, a chamada milícia virtual, que a própria Joyce Hasselman fala. Ela usa essa expressão, milícia virtual. E é muito interessante porque os bolsonaristas eles começam a ser traídos pelo próprio vocabulário. Quando você fala de milícia virtual do Bolsonaro, você praticamente associa o presidente com as milícias. Isso, novamente, porque Bolsonaro, você sabe, ele tem não relações com milícias, isso não foi nada provado, mas ele tem sim relações com milicianos. Alguns milicianos trabalharam para Bolsonaro na campanha, outros estiveram ali parentes de milicianos que mataram a Marielle, trabalhavam para o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, dentro do gabinete dele no Rio de Janeiro. Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, o próprio Bolsonaro já convidou grupos de extermínio da Bahia para o Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro condecorou policiais milicianos, até mesmo o Fabrício Queiroz, o elemento chave desse caso do COAF, esse caso do Queiroz, se abrigou em uma comunidade que é comandada por milicianos, mostrou certa proximidade
com milicianos. Então, Bolsonaro, de fato, tem relação com milicianos. Não estou falando que ele tem relação com as milícias. Mas quando você fala as milícias virtuais de Bolsonaro, é um termo muito interessante, porque acaba traindo o vocabulário, as palavras elas acabam traindo os bolsonaristas. E outro ponto que também vale a pena destacar é que a Joyce, ela confirmou a existência do chamado Gabinete do Ódio, como foi apelidado, que é um gabinete dentro do Palácio do Planalto, um gabinete formado por assessores do presidente, pagos com dinheiro público para propagar fake news, para propagar ataques a personalidades políticas ou, enfim, a qualquer pessoa que tenha um pouco mais de notoriedade que acabe desagradando o Bolsonaro. Então há esse gabinete, a própria Joyce confirmou que há a existência desse gabinete dentro, que é pago com dinheiro público para propagar desinformação e ódio na internet. Outro ponto que a Joyce mencionou, que todo momento ela falava, eu mostro o meu rosto. Toda vez que eu falei, quando eu falei aquela besteira, aquela idiotice da urna eletrônica, quando eu aperto e já aparece o Haddad, eu mostrei o meu rosto, eu mostro o meu rosto da hora, eu dou a minha cara a tapa. Isso significa que ela estava insinuando que algumas pessoas não mostram a cara a tapa. Elas não dão a cara a tapa e estão se escondendo atrás de perfis fakes. Então perceba que tudo aquilo que já estava sendo falado a respeito de perfis fakes, da milícia virtual do Bolsonaro, a Joyce vem e acaba confirmando. Ela disse saber de muita coisa, mas eu gostaria de saber o que a Joyce sabe. Por que ela está escondendo? Eu acredito que ela deveria cumprir o seu dever como cidadã e informar as pessoas, divulgar isso, porque já que ela está tão preocupada com o desempenho do país, ela deveria divulgar essa informação, ela deveria parar de prevaricar e falar tudo o que ela sabe, da mesma forma como o delegado Valdir. O delegado Valdir, que ele falou que ele ia implodir o governo Bolsonaro, então ele sabe de alguma coisa, ele sabe de irregularidade, ele está escondendo essas informações. Então toda aquela questão de combate à corrupção era uma mentira, e a própria Joyce falou isso. Ela disse que o governo Bolsonaro não tem empenho para combater a corrupção. Ah, mas você critica muito, você pode falar para mim, mas você critica muito essa ideologia da classe média de que política é o combate à corrupção. Sim, eu critico. Entretanto, Bolsonaro, ele foi eleito com um discurso moralista, ele foi eleito tendo a pedra angular da sua candidatura o combate à corrupção. E ele não está cumprindo o que ele está prometendo. Isso foi uma promessa de campanha e Bolsonaro não está cumprindo. Mais uma vez, ele trai os seus eleitores ao não cumprir essa promessa de campanha, ao ocultar informações, ao não deixar as investigações em cima do seu filho, do Flávio Bolsonaro. Ele impede que essas investigações prossigam. Então ele está... E quando ele se alia também à velha política, ele está descumprindo promessas de campanha. E é importante que o eleitor dele saiba, ou pelo menos, esse momento, né, ele pode ser utilizado tanto para que o eleitor fique sabendo que o Bolsonaro não está contribuindo, não está combatendo a corrupção, não está tendo empenho nenhum, nas palavras da Joyce Hasselmann, para combater a corrupção. Então, ou serve para alertar o eleitor do Bolsonaro, ou serve para que a gente possa evoluir e passar e parar de ficar falando sempre desse combate à corrupção, dessa ideologia tosca da classe média. E a Joyce revelou também que ela é mais lavajatista do que bolsonarista. Em um pequeno momento, lá para o final da entrevista, ela revela isso, que ela é mais lavajatista do que bolsonarista. Você sabe que na direita, hoje basicamente nós temos dois grupos. Nós temos os bolsonaristas, os Minions, e nós temos os lavajatistas, que são aqueles que apoiam a Operação Lava Jato. Aquele grupo do Podemos, Álvaro Dias, a Joyce parece que faz parte desse grupo também, Felipe Moura Brasil, são aquelas pessoas que estão mais do lado de Sérgio Moro do que do lado do presidente Bolsonaro. E a Joyce tem se revelado mais lavajatista do que bolsonarista. Mas a pior parte dessa entrevista da Joyce, quando ela mostra o completo despreparo político, é quando ela fala a respeito da Prefeitura de São Paulo. Ela quer impor a candidatura dela como prefeita de São Paulo, ela já disse que vai sair como prefeita de São Paulo, e aí perguntaram, mas deputada, você morou pouco tempo em São Paulo? Como que você pode ser uma boa prefeita de São Paulo, sendo que você morou pouco tempo, você não conhece a cidade, você conhece essa cidade dos bairros, coisa e tal? Ela fala assim, não, mas eu não preciso conhecer, eu tenho uma equipe. E isso tem me incomodado muito na nossa política. É igual o Bolsonaro, eu não sei de economia. Você não sabe de economia, como você pode colocar alguém para ser o seu ministro da Economia? E ele não sabe de economia, colocou o Paulo Guedes. Olha só a nossa situação que nós estamos. Desemprego alto, o neoliberalismo comendo o nosso país. Olha, isso está acontecendo com o Chile. É um reflexo, é para o Brasil ficar alerta com essa política econômica do Paulo Guedes. Porque Bolsonaro não entende economia, colocou alguém que entende muito menos. Alguém que não tem o menor preparo para tocar o país, o Brasil, economicamente. Porque ele não tem conhecimento
de políticas públicas, não têm conhecimento de gestão pública. E a Joyce comete esse mesmo erro. Nós precisamos parar de ter essa mentalidade que qualquer pessoa pode chegar e ser político. Em um vídeo passado alguém falou assim pra mim, então vá lá e faça melhor que o Bolsonaro. Não, não é meu papel. Eu não seria um bom presidente. Eu sei o meu local. Agora, nós não podemos esperar, nós temos que parar com essa mentalidade que qualquer pessoa pode chegar e ocupar um cargo do executivo sem ser político, sem ter um conhecimento mínimo de política, um conhecimento mínimo do contexto daquela cidade, daquele país, daquela região, e achar que pode ser político. No caso da Joyce, ela falou, ela não tem conhecimento algum da cidade de São Paulo, ela não conhece os bairros da periferia, ela não conhece as necessidades das comunidades afastadas, ela não sabe absolutamente nada da Prefeitura de São Paulo. Como que ela pode ser uma boa prefeita, principalmente para os mais pobres, se ela não conhece as necessidades daquelas pessoas? É a mesma coisa uma empresa, né? É o básico. Para que você possa servir bem o seu cliente, para que você possa vender produtos para aquele cliente, você tem que conhecer aquele cliente. Se a Joyce não conhece a cidade de São Paulo, como ela pode ser uma boa prefeita? E é por isso que ela tem 7% de aprovação na última pesquisa. A Datena está muito na frente, o Celso Russomano também está na frente. Geralmente o Celso Russomano é cavalo paraguaio, mas a Joyce com 7% de aprovação, ela nunca vai ter o apoio de Bolsonaro e não tem hoje chance alguma de ser prefeita de São Paulo. E eu vou falar para você o seguinte, quem pode vencer a Prefeitura de São Paulo é um prefeito de esquerda. Eu vou falar sobre isso, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu comento a respeito dessa possibilidade de um prefeito de esquerda vencer em São Paulo. Eu tenho bons argumentos para poder defender esse cenário. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. O que você achou da entrevista da Joyce? Se você achou ela presunçosa, deixa aqui nos comentários e me siga no Twitter, @profleoficial.